Programação para toda a família, diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Boa tarde, eu sou a Luana e esse é a Saúde Ativa aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Sejam todos muito bem-vindos para essa nossa estreia de domingo à tarde aqui no nosso Saúde Ativa. Então, se você está aí olhando para a gente, já aproveita e já chama toda a galera para sentar junto, já deixa a sua curtidinha aqui embaixo no vídeo. E já compartilha o link com todo mundo que está de boa aí no domingo descansando do almoço, certo? Não pode esquecer também de deixar a sua inscrição no YouTube e as suas perguntinhas e os seus comentários que a gente vai responder ao vivo. Agora a gente está começando então o nosso quadro Mais Olhares, onde a gente recebe profissionais que atuam sob a visão integral e vitalista do ser e da saúde para bater aquele papo gostoso que a gente sempre teve e agora a gente vai incluir sempre mais um especialista. E você não pode deixar de ser o nosso convidado especial para participar através das suas perguntas e dos seus comentários. Hoje nós vamos conversar com a Júlia Fumiko Taguchi sobre Tai Chi Chuan. Júlia, dá um tchauzinho pra galera. E antes de vocês conhecerem a Júlia, eu quero que vocês conheçam um dos nossos patrocinadores, especialmente você que é um político e quer seguir uma carreira dentro da política. Então, se liga aí na RB Marketing Político. Ela trabalha com planejamento e estratégia de campanha eleitoral, construção de rede de aliados, mapeamento de problemas municipais, pesquisa eleitoral, oratória e também trabalha na questão do perfil de redes sociais. Então, se você quer ter sucesso na sua campanha de saúde ou na sua campanha política, e claro, né, se você for um político que vai cuidar da população e olhar com todo carinho para a saúde dessa população, pode procurar a RB Marketing Político. É só entrar em contato pelo telefone 11 99903 8834. Então, voltamos aqui com a Júlia. Júlia, seja muito bem-vindas ao nosso Saúde Ativa. É sempre uma honra receber pessoas que trabalham com a saúde nessa visão mais vitalista e mais integral do ser, né? Que consegue entender de um jeitinho diferente como cuidar melhor da saúde. E então eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas, né? Fala para a gente quem é você, quem é a Júlia e pode começar dizendo já como a Júlia chegou no Tai Chi Chuan. Primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço pelo convite aqui da TV, né? A minha formação, eu sempre falei assim que eu caí meio de paraquedas, porque eu não entendia muito como que funcionava a energia desse universo, né? Então, como eu tinha muito tempo livre para leitura, eu lia bastante e num classificado de revista encontrei um anúncio sobre o Tai Chi Chuan, convidando para conhecer essa arte, que esses exercícios eram bons para a saúde. Eu falei, qualquer dia eu vou conhecer. E guardei esse recorte na carteira. E o tempo foi passando, e acabei vindo morar aqui para Salto.
e conheci uma pessoa que me convidou para fazer Tai Chi Chuan. Falei, nossa, aqui no interior Tai Chi Chuan. Falei, eu tenho esse recorte na minha carteira, né? Então eu vou para conhecer, porque eu não sabia o que era. No primeiro instante, como eu era muito ansiosa, fazer o Tai Chi Chuan para mim foi muito difícil. Fechar os olhos, respirar, me dava uma ansiedade, eu tinha vontade de sair correndo da aula, né? Isso levou algum tempo, acho que uns 2 meses mais ou menos, a aula era uma vez por semana, até que eu comecei a perceber que minha ansiedade estava diminuindo. Então eu falei, nossa, isso está fazendo bem para mim, né? As minhas explosões de TPM eram muito fortes, então eu tinha medo quando eu ficava agressiva, né? Então eu já tinha criança pequena, então foi melhor me cuidar, então eu continuei com o Tai Chi. Passados-se os anos, eu achei, assim, depois de 3 anos de prática, eu achei que o Tai Chi estava sendo muito bom para mim, mas que eu estava ficando dependente desse exercício, né? Eu falei, vou procurar outra coisa para fazer, para ver se realmente é o Tai Chi ou se era o fato de eu estar fazendo exercício, né? E fui procurar yoga. Então eu parti para yoga, fiz mais 3 anos seguidos de yoga, 2 vezes por semana dessa vez, né? Mas me faltava alguma coisa. Então em casa eu chegava e praticava Tai Chi. E foi indo, as pessoas começaram, as minhas amigas, né, começaram a falar, Julia, você já treina há tanto tempo, né, por que você não dá aula pra gente? Eu falei, nossa, mas dá aula? Eu não sei se eu tô preparada para dar aula. Não, vamos, que você já tem bastante tempo, bastante prática, vamos fazer. E eu comecei a dar aula para elas na casa dessa minha amiga, a Vera, né, que eu agradeço muito, que foi ela que deu um empurrão para eu estar aqui, né. E eu falei, falta alguma coisa, não dá para dar aula desse jeito, falta uma didática, alguma coisa estava faltando para mim, né? E eu fui procurar escolas que treinassem instrutores de Tai Chi em São Paulo, tudo. E encontrei 3 escolas na época. Na verdade, saiu uma reportagem na revista e tinham 3 escolas que ofereciam o Tai Chi. A primeira que eu liguei formava instrutor, mas eu teria que participar das aulas, ir treinando, então isso ia demorar um tempo. E acabei ligando para a Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan. Aí ele falou, a gente está inclusive com uma turma em formação agora, era fevereiro, né, período de carnaval. Ele falou, você não pode entrar agora, porque você tem que pegar desde o início, né? Já foram 2 dias de prática, então você tem que começar. Eu falei, nossa, mas eu já sou praticante de Tai Chi, né? Não, você tem que começar do início. Venha em julho, que nós teremos outra turma, e você pode participar desde o início. Me inscrevi para julho, fui lá, eram 15 dias de imersão, né? Porque para mim era mais fácil ficar os 15 dias lá do que ficar indo um final de semana por mês para São Paulo. E eu falei, vou tirar de letra, né? Já treino Tai Chi há 10 anos. Eu falei, alguma coisa eu acho que eu já sei. Na primeira semana, assim, de prática, a gente teve práticas teóricas e práticas práticas mesmo, né? Então a gente teve aulas de ortopedia, aulas de shiatos, aula de Xing, de filosofia, da própria história do Tai Chi. E aulas práticas. Então, o Tai Chi é uma arte marcial. E a gente tinha essas aulas práticas. A gente ia pro chão. Ele colocava colchões assim no chão e a gente ia literalmente pro chão, né? E em uma semana, eu já não andava direito. Eu me sentia como a própria velha da praça, para sentar, para levantar, o corpo inteiro doía, né? Eu andava devagarzinho. Estava quase desistindo. Mas eu sou meio persistente, meio cabeça dura, né? Ariana vai até o fim, então. Eu completei os 15 dias de formação. A gente teve uma aula prática, uma aula teórica e uma prova oral. Na prova oral eu fui super mal, porque para eu falar assim em público era muito difícil, muito difícil. Era uma tremedeira, a voz não saía, então era uma coisa... Falei, eu vou ser professora.
Você foi buscar formação para isso. Então ele falou, ó, você tem que dar um jeito nisso, nessa parte oral, você tem que treinar mais. Mas aí com a prática isso foi já se tornando mais natural, né? Então em 2001 eu comecei, eu realmente terminei a formação, foram 3 módulos de 15 dias lá em Cotia, né? A gente ficava imerso, sem TV, sem telefone, lá já tinha celular, mas o celular não pegava naquela época. Não tínhamos jornal, então a gente ficava ali realmente só para a prática de Tai Chi Chuan. Nós tínhamos alimentação, tinha um dormitório, já tudo preparadinho para a gente, então era realmente só para praticar, né? Terminados os 3 módulos, eu recebi o diploma, já estava dando aula, né? Eu continuei dando aula e aí eu fui seguindo. Fui no Clube Saltense pedir para dar aula. Aí, na melhor idade, me convidaram, que a pessoa que estava dando aula lá para a terceira idade precisava sair. Fui para Itu, né? Me ofereci para dar aula e assim começou. E faz quanto tempo que você está aí, Tai Chi Chuan com todo mundo? Oficialmente desde 2001 que eu ganhei o certificado, né? Mas essa oficial já antes de 2000, finalzinho de 1999. E desde então você atua na cidade de Salto? Salto, Itu e Indaiatuba. Salto, Itu e Indaiatuba. Salto, Itu e Indaiatuba. Querem a Júlia? Enfim, então vamos entender o que é o Tai Chi Chuan, que fez toda essa transformação na vida da Júlia. E Júlia, conta pra gente então o que de fato é o Tai Chi Chuan, porque acho que a noção que a gente tem é exatamente a dos velhinhos na praça, né? Mas o que é? O que é que eles estão fazendo ali naquela praça? Conta pra gente o que é o Tai Chi Chuan. Na verdade, o Tai Chi, ele nasceu dentro do mosteiro Shaolin, né? Ele tinha uma visão muito taoísta, aliás, ele é todo, né, dentro da filosofia taoísta, a história do Yin e Yang. Isso, E nasceu da observação da natureza. Então, conta-se que esse mestre taoísta, Shan Sanfen, observou a briga de uma serpente com uma garça, né, um grow, né, na verdade. E ele observando a defesa e o ataque da garça, a defesa e o ataque da serpente, ele foi imaginando alguns movimentos do Tai Chi. Isso é uma lendinha, né, esse da serpente com o Yo. Mas, na verdade, eles falam que a observação da natureza nasceu do Yin e Yang, na verdade. Então, tudo veio do Um. E aí foi se dividindo, nasceu-se a polaridade, o Yin e Yang. Dentro do Yin e Yang também ele foi se dividindo, como se fosse uma célula do bebê, né? Ele é um só, se divide em 2, depois se divide em 4, se divide em 8 e assim vai, né? Até nós chegarmos aos 64 hexagramas, que é o livro da mutação, o I Ching. É um oráculo chinês, que na verdade ele é a base de todo o conhecimento da filosofia chinesa. Ele está dentro da cultura, dentro da alimentação, dentro da medicina tradicional chinesa. Inclusive o Tai Chi Chuan faz parte da cultura chinesa, né? E ele é uma arte marcial. Então o Tai, o ideograma dele significa grandiosidade, supremacia. O Di, juntando o Tai Chi, seria o Yin e Yang, né? A união das duas energias que se complementam. Então, são energias que, assim, você não pode definir um se você não tiver o outro. Como o nosso dia, né? O nosso dia tem o dia, a claridade do dia e a noite. Então, se eu não tenho a noite, eu não teria o dia do dia. Então, eu preciso ter os dois para que haja o dia. Então, é mais ou menos isso. O Tai Chi é isso, né? Eu preciso dos dois para que haja uma complementaridade, que essas duas possam desenvolver outras, né? Que seriam os passos do Tai Chi. Então, dentro da linha da filosofia taoísta, a gente tem os 5 movimentos que nascem do Yin e Yang, que na medicina tradicional chinesa eles falam de 5 elementos, né?
Mas atualmente é mais usado agora como movimentos. Eles se entenderam que, na verdade, que o chinês observava era o movimento das energias. Sim. Né? Então, é o movimento da energia da terra, do fogo, como que ele se manifesta, a madeira, o metal, né? A manifestação dessa energia que eles começaram a entender como é que funciona dentro do corpo. Então, dentro desses 5 movimentos, a gente tem os 5 movimentos do Tai Chi. E desses 5 movimentos, a gente tem o Bagua, são 8 trigramas, né? Que o pessoal usa muito em Feng Shui. E esses 8 elementos são 8 passos do Tai Chi Chuan. Então, daí se formaram os 3 passos do Tai Chi. Antes da minha próxima pergunta, a gente já tem gente participando com a gente da nossa conversa. E a gente tem a Malu Guimarães dizendo lá: muito bom, Júlia. Você atende particular. E ótima programação, Luana. Beijos da cidade de Natal. Malu, beijo pra ti. E aí, Júlia, você atende particular? Eu gosto de trabalhar com grupos, né? Na verdade, porque você consegue ver o desenvolvimento do grupo. E eu trabalho também em particular, mas eu prefiro grupos. Certo. Então, Malu, ela prefere grupos. Então, de repente, você monta um grupo aí em Matão e chama a Júlia para dar aula. Quem sabe? E a Camila Souza está dizendo: parabéns, Roberto e TV Online. Ótima programação e no dia maravilhoso que é o domingo. Que bom que você gostou. Muito obrigada. Isso que é saúde mesmo, Júlia. Beijos de Taboão da Serra. Beijo. Bom, você foi para Cotia, você conhece, você já passou por ali, sabe que Taboão existe. Então, um beijo para Taboão. Tem uma instrutora que morava lá em Taboão. Então, eles reuniram todo esse conhecimento, esse entendimento do movimento da natureza e colocaram uma arte marcial. A gente sabe dos guerreiros, dos samurais no Japão, né? Como que a gente consegue encarar o Tai Chi como uma técnica, uma arte marcial, né? Qual seria, então, a definição de arte marcial dentro dessa filosofia toda aí que o Tai Chi te traz? Na verdade, o Tai Chi é o Yin Yang, o Chuan é o punho. Tava faltando ainda tava no Tai Chi. Então, é ali que fala que é uma arte marcial. Mas, na verdade, para os chineses, a arte marcial é diferente do que a gente entende aqui, né? A arte marcial para eles é a nossa luta interna, o nosso conflito, né? Então, trabalhar o nosso conflito. Então, o Tai Chi é autoconhecimento. A gente trabalha hoje para a saúde, então trabalha mais essa parte de autoconhecimento, consciência corporal, né? Mas na China, o pessoal que está acostumado a assistir os filmes chineses é muita luta, né? Muito Kung Fu e misturado. Exatamente o que eu ia te perguntar. Misturado ao Kung Fu tem o Tai Chi. Tem filmes que falam que o Tai Chi é algo mais elevado. Porque ele contém a filosofia. Então, ele contém a filosofia taoísta, a budista e a confucionista. Então, a gente tem o respeito às pessoas, aos mais velhos, aos mais novos, aos mais fracos, né? A gente tem a contemplação através da respiração profunda, que você adquire a calma, a clareza mental para enfrentar o adversário. Então, tudo isso é muito importante. Tá? Então, se a gente pudesse definir os princípios e os fundamentos do Tai Chi, né, ainda nessa parte teórica, quais seriam? Então, o princípio é totalmente taoísta. Totalmente taoísta. Você não fala de Tai Chi se não falar do taoísmo, né? Aí o budismo e o confucionismo entraram para auxiliar a técnica também, né? Que tem o código de ética, moral, né? Tudo isso dentro do Tai Chi. Então, não são apenas movimentos. Não. É uma arte marcial que vai trabalhar exatamente o autoconhecimento. Então, toda aquela filosofia do Sr. Miyagi falando com Daniel San faz muito sentido, entendendo, né, sobre essa ótica do você vai lutar não com o outro,
mais consigo, para se aprimorar, para melhorar aquilo que você tem dentro de você. Então, você trabalha para iluminar e trazer a tua luz para fora, né? E a partir daí você entra no teu equilíbrio. Olha que lindo. Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar sobre, de fato, o que significava o Tai Chi. É muito profundo, né? Quem assiste filmes chineses assim de luta, pode ver que quando a pessoa, o ator entra, né? O ator não, o principal, entra em conflito, ele se retira e vai para fazer uma prática mais lenta, mais suave. Então, eu acredito que esse daí seria o Tai Chi, né? Eles não falam, mas provavelmente seria o Tai Chi, que é para a pessoa se reencontrar, encontrar o equilíbrio para poder lidar com aquela situação. Então, todo esse nosso conflito é resolvido, a gente fica com a mente mais clara e a gente consegue adquirir as respostas. Então, o soldado tem toda essa clareza de que ele não pode atacar antes, né? E que ele tem que ter a calma de esperar o oponente chegar para que ele possa se defender ou atacar. O Tai Chi, na verdade, não ataca, né? Ele espera o oponente e a gente se desvia, isso. E os mestres faziam até com que o oponente virasse seu amigo. Que a intenção deles era essa, não era brigar. Trazer a harmonização de uma forma geral. Muito bem, estamos de volta. Para você que está chegando agora, é a Júlia Fumiko Taguchi, ela é instrutora de Tai Chi Chuan e já trouxe para a gente aqui muita informação super bacana sobre o que é o Tai Chi Chuan e tudo aquilo que tem por trás dele, que vai muito além dos velhinhos fazendo um movimento na praça. Então vamos agora, já que a gente já teve aí toda essa aula sobre a filosofia por trás do Tai Chi, Júlia, conta pra gente, então, quais são os benefícios da prática do Tai Chi Chuan para a saúde? Dentro da tua experiência, o que você já observou? Olha, para mim, a primeira coisa que mexeu foi a ansiedade, né? Então, vai depender muito do que as pessoas têm, na verdade. Eu tenho vários alunos que tiveram labirintite, sararam Tai Chi, problema de equilíbrio. Então, ao caminhar, a pessoa percebia que tinha um pequeno desequilíbrio. Com prática de 1 mês, já melhorou 1 vez por semana, né? Então, são vários benefícios. O que a gente aprende é assim, que o Tai Chi, ele é bom para todo o sistema do corpo, tá? Na verdade, os chineses trabalham preventivamente, mas o que a gente percebe com a prática é que as pessoas realmente melhoram com a prática. Também tem a questão da recuperação. Tem. Principalmente de dores. Porque a gente trabalha com exercícios que acabam relaxando a nossa musculatura. Então, a gente ganha consciência corporal, o ganho de reflexo, aumento de imunidade, né? Então, são uma série de coisas que acabam auxiliando a pessoa a se equilibrar. Deve ajudar também no foco. Por exemplo, uma pessoa que deve estar passando por um período de vestibular, ou por um novo projeto, consegue ganhar mais foco, mais centramento praticando o Tai Chi? Sim. Atualmente tenho uma aluna lá em Indaiatuba que ela está fazendo faculdade, né? E ela começou em setembro a aula e no final do ano ela disse que foi super tranquila nas provas. Então, realmente... Então, até assimilar as novas informações fica mais fácil para quem tem a prática do Tai Chi. A gente tem um estudo que a Sociedade Brasileira Tai Chi Chuan ganhou o prêmio Einstein, que fala sobre pequenos distúrbios de cognição, né? Que começa o mal de Alzheimer. Então, eles fizeram um estudo sobre isso e colocaram uma pesquisa, colocaram as pessoas praticantes e não praticantes de Tai Chi, e perceberam uma melhora significativa na parte cognitiva, né? Que é a memória, a concentração. Olha que muito interessante. A gente já tem, então, a ciência vindo estudando todos esses benefícios, o que o Tai Chi traz para o corpo, que, na verdade, pelo que você me disse, ele vai juntar toda a questão mental, emocional, moral com a prática corporal. Ele vai trazer todo esse movimento do que a gente tem de mais denso, que é o nosso corpo, com o que a gente tem de mais sutil, que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas guerras internas, né? Ó, tem mais gente assistindo a gente ali, Júlia.
A Lúcia Muso tá dizendo boa tarde, Luana. Muito boa tarde, Lu. Um beijo enorme para ti. Muito bom esse trabalho, o que é muito bom para a saúde. Ela tá aqui, ó, em Budas Artes. Beijo a você. Você também já deve ter passado por lá, né? Foi fazer o curso em Cotia, em Bu, Cotia tá ali. Então, um beijo para você, Lu. Continua aí assistindo com a gente e chama a galera toda para assistir junto. Então, vem cá, a gente já viu desses benefícios. Qual seria, então, ou se existe, né, algum tipo de contraindicação para a prática de Tai Chi? A gente pede sempre para as pessoas, faz uma anamnese, né? A gente pergunta para as pessoas qual o problema de saúde, se tem alguma cirurgia, se é recente. Então, casos cirúrgicos, né? A pessoa tem que vir com indicação. Grávida, né? Nos 3 primeiros meses. Isso todo e qualquer exercício, né? Padrão. E pessoas que tomam remédios muito fortes, problemas mentais, assim. Então, esses a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, porque às vezes a prática, a respiração pode alterar essas pessoas, né? Mas normalmente se as pessoas já tomam muito remédio, um remédio forte, não vão procurar. Mas se acontecer... Entendi. Então, assim, casos... Mas, por exemplo, pessoas que estejam passando por tratamentos pós-cirúrgicos, no caso de câncer, por exemplo. A pessoa já passou por toda a parte da quimio, por toda a parte da rádio, e ela entra naquela fase de retomada da vida. Tranquilo fazer o Tai Chi? Eu tenho uma aluna que foi recém-operada também, né, de câncer de mama, e aí a hora que o médico liberou para fazer uma prática, ela veio fazer o Tai Chi. Ela tinha problemas de movimentação aqui, né, por causa do seio. Sim. Mas, assim, no limite de cada um. Conforme a pessoa vai ganhando a mobilidade, ela vai fazendo os exercícios. Então, o Tai Chi não restringe ninguém, né? A gente se adequa ao que ela pode fazer. E com relação a problemas de saúde, eu tive tendinite, eu não conseguia movimentar esse meu braço para trás, fiz fisioterapia, mas eu tinha uma dorzinha ali ainda. E foi com o Tai Chi, o professor falava assim, não, eu falava, tá doendo, não, faça todo dia, faça esse exercício todo dia. E uma hora eu falei, nossa, não tem mais eu tô fazendo exercício. Então, já tive luxação de tornozelo, já quebrei um dedinho do pé, e a minha fisioterapia foi o Tai Chi. Foi o Tai Chi. E tem, assim, algum limite de idade? Ele é indicado para alguma idade específica? E se não tem essa idade específica, existe alguma adaptação para cada faixa etária? Assim, na China eles começam a treinar com 5 anos de idade, né? Na China as coisas são um pouco diferentes por lá, né? E tem muitas pessoas, inclusive no Hospital das Clínicas, que eles estão fazendo outra pesquisa, tem senhoras ali com 90 anos praticantes. Eu tenho alunas, já tive alunas de 86, 87 anos, né? Elas são superativas, né? Então, podendo fazer, dá para se adequar. Na China teve uma turma que fez em cadeira de roda, né? Adapta para o pessoal que não pode levantar. Olha, máximo. E talvez eu comece em fevereiro com um grupinho que também tem um problema de equilíbrio, que talvez a gente comece sentada. Olha, então... Todo mundo pode fazer, né? Que ótimo. Temos mais uma perguntinha, mais um comentário. A Reive Soares diz, na Cidade Ativa Online, cada dia aprendo mais com vocês. Beijos. Luana e Júlia Fumico, ó. Ribeirão Preto Online também. Nossa senhora, a gente está em todos os lugares. Beijo, Reive, para você. Obrigada pela tua companhia. Ribeirão Preto, nós temos um instrutor lá, muito bom. Também tem uma filial lá? Ele tem um centro, ele não é núcleo, é um centro mesmo. De Tai Chi? De formação de instrutores, inclusive. Você que está gostando, que está em Ribeirão Preto, aí, Reive. Dá um pulo lá para saber como é que funciona. Vai passar pelos passos de aprendizado que a gente já passou, não consegui nem andar direito. Vale a pena ver. E você recomenda a prática, assim,
além dessas questões da ansiedade que você viu, se a pessoa chegar para você e conversar, falar, eu tô sentindo uma dor de cabeça, uma enxaqueca que eu não sei de onde vem, você recomendaria? Para quem que você recomendaria a prática do Tai Chi? Às vezes as pessoas falam, eu não vou na aula porque eu tô com dor de cabeça, eu tô gripada, tô muito cansada. Eu falei, não, gente, venha, porque se não for coisa de ficar de cama que você não aguenta vir, é bom vir porque vocês vão ver que melhora. Então a dor de cabeça de muitas pessoas acaba passando, a gripe acaba melhorando, né, vai diminuindo os sintomas. Então é bom para tudo, né? Tai Chi é muito bom para os nossos mestres. Eu não comentei dos mestres, mas a gente tem a gente chama assim carinhosamente o vovô Yan, né? É o mestre Yan Zhendou. Ele está com 90 anos. Ele ainda ensina lá na China. Nossa! O neto dele é agora o divulgador do Tai Chi. Ele vem uma vez por ano ao Brasil. Então, ele que acompanha a gente. Então, a gente tem uma ligação direta através da Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan. A gente tem a ligação direta com o mestre na China. Então, ele vem uma vez por ano. A esposa dele vem agora, acho que em abril, março ou abril, não me lembro direito. Ela vem passar a forma essencial para a gente. É uma nova forma, nova entre aspas, né? É uma compilação dos movimentos da forma 103, porque a família Yang trabalha com 103 movimentos da forma. A forma é dividida em 3 partes, por isso que eu fiz 3 módulos, né? Primeira parte, segunda, terceira. Então, a gente tem que se dedicar bastante na primeira parte da forma, porque ela é conteúdo para a segunda e terceira. Então, ela repete vários movimentos. Então, a gente tem características que a gente chama dos 10 princípios que foram montados por Yan Shenfu, né, que é da linhagem, né? Ele montou esses 10 princípios e esses 10 princípios são utilizados dentro do Tai Chi, que é a postura da cabeça, dos ombros, cotovelos, trabalhos de cintura, movimento interno, né? Fora, dentro, em cima, embaixo. E toda essa conexão para que o movimento consiga ter a finalidade dele. Ai, Márcia, eu tô ficando cada vez mais curiosa. Eu vou te dizer que eu tô ficando com vontade de praticar. Todo mundo está convidado. Ah, por favor. Se eu conseguir fazer com a Júlia, então melhor ainda. A VR Soldagem Industrial oferece serviços como estruturas metálicas, coberturas, portões, grades e reformas. Garante materiais de qualidade e instalação correta. Planejamento e cumprimento no prazo determinado. Estruturas e acabamentos bem executados aumentam a valorização do imóvel. Saber que a obra foi feita por profissionais qualificados transmite confiança e elimina preocupações futuras. VR Soldagem Industrial. CNH suspensa ou cassada. Regularize e volte a dirigir. Assessoria Capão tem serviços como multas, transferência, laudo de vistoria, primeira habilitação, adição de categoria, reciclagem, recursos de multa, renovação CNH vencida, exames médicos. Assessoria Capão 11 94790 7071. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem!
Júlia, quanto tempo dura a prática de Tai Chi? Olha, depende de cada um, né? O tempo de prática, quanto que a pessoa se dedica a isso, né? Eu tive alunos que em um ano aprendeu toda a forma de espada também, né? Eu não contei, mas assim, o Tai Chi tem tipo uma graduação. Então, a gente tem a forma de mãos, que eu vou apresentar agora a forma essencial, que é uma compilação da forma de 103. Depois a gente passa ao treino de Tuishou, que é a prática em dupla, que seria a parte marcial, entendimento da técnica, das energias do Tai Chi. E depois a forma espada e a forma sabre. E por último seria o bastão. O bastão, ele é aplicado para pessoas que tenham muita energia, porque ele gasta muita energia, né? Uhum. E ele é um bastão muito longo também, e por isso que ele é pouco utilizado. Tá? Entendi. Tem, assim, alguma vestimenta, né? Mas, assim, alguma coisa especial, além... Claro, você já falou das armas e tal, mas a pessoa que quer aprender, ela tem que ter alguma roupa específica para isso? Como que seria, assim, a prática de um aluno? Bom, o aluno tem que ir com uma roupa confortável, uma roupa de ginástica, né? Um tênis confortável que não seja duro, né? E que não seja tão elevado na parte de trás, para poder dar o equilíbrio, mas é uma roupa comum de ginástica. Uma roupa comum de ginástica, viu que não tem agasalho, muito problema. E você falou que tem os estilos de Tai Chi, né? Isso. Quais são esses estilos de Tai Chi? Na China são reconhecidos 5 estilos, ou da família, na verdade eles não falam de estilo, eles falam de famílias. Uhum. Então a família Chen, a família Yang, a família Wu Hao, a família Wu e a família Sun. Então são 5 mestres reconhecidos. Ultimamente, com essa história de pesquisas e tudo, já foram feitos 2 simpósios com os mestres e com os cientistas, para que haja essa divulgação de pesquisas, né? Para que as pessoas procurem mais sobre pesquisas, trabalhos para confirmação dos benefícios do Tai Chi. Porque o chinês, para eles, pouco importa, né? Tá fazendo bem, tá ótimo. Agora, aqui pra gente, a gente precisa de uma pesquisa que comprove que realmente aquilo funciona, para a gente poder fazer, né? Certo. Agora eu tenho uma dúvida pessoal aqui. Em que momento na trajetória do Tai Chi a gente consegue usar uma roupa tão legal quanto essa? Essa roupa a gente usa para apresentações, né? Apresentações, ranking, nós temos ranking na sociedade, então a gente faz o ranking para ver como a gente está se desenvolvendo, para os professores verem o que a gente está fazendo, né? E quando chega na graduação um pouquinho mais alta, essa roupa é obrigatória também para apresentação do ranking. Entendi. Então eu vou deixar vocês com a demonstração toda especial que a Júlia preparou, nas 3 fases que ela falou. Então, deliciem-se, Júlia, são todos seus.
fazer a espada ainda com a gente. Então ela vai. Agora ela vai fazer uma apresentação com armas e com uma espada. Olha só que legal. Ela está chegando, por favor, não se assustem. Que é meio reduzida. Mas a gente vai continuar agora com o... Vou fazer um pouquinho do sabre, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, Te dá. vamos ver a apresentação com o sabre. E só para vocês saberem, essa musiquinha de fundo é ao vivo, tá? Não vou contar quem tá fazendo.
Que lindo! Júlia, eu vou te dizer uma coisa. Não fomos só nós aqui do estúdio que gostamos, não. A Renata Gomes também disse, gostei muito da espada. Conta pra gente, assim, quanto tempo a gente que não sabe nada consegue fazer os movimentos do Tai Chi com tanta maestria, com tanta delicadeza, com tanta precisão, quantos que você fez usando as armas? Isso depende muito de cada pessoa, né? Tem pessoas que têm mais facilidade para o aprendizado, com a parte corporal, então aprende super rápido. Tem outras pessoas que já demoram um pouquinho mais. Mas não é para perder a esperança, porque vai aprender sim, né? A gente acompanha essa turma. E fica tão lindo quanto o que você mostrou pra gente. Fica, claro. Júlia, eu quero aqui agradecer imensamente tudo que você trouxe pra gente em relação ao Tai Chi, em como ele pode ajudar a gente dentro da nossa saúde, com toda essa filosofia e com toda essa força do trabalho interior, tá? Foi muito, muito bacana ter você aqui hoje. Também foi o máximo te ver aqui demonstrando o que é o teu dia a dia, né? E foi muito legal saber da tua história, de como você conseguiu vencer a tua ansiedade, como você transformou isso em recursos para facilitar que outras pessoas também possam cuidar da própria ansiedade e entender a própria saúde sob essa ótica mais inteiriça, mais integral, que é o trabalho mente e corpo. Então eu queria que você aproveitasse toda essa sua experiência e deixasse uma mensagem para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Fala aí o que você quiser para eles que estiveram aqui acompanhando a gente. As pessoas que veem o Tai Chi como uma dança, por ser suave, lento, né? Na verdade, ele está trabalhando a nossa ansiedade e trabalhando também o nosso físico, né? Não é porque é lento, é ao contrário. Por ser lento, ele vai trabalhar muito mais a musculatura, né? Então, venham participar de uma aula gratuita, conhecer, ver se realmente é isso que você deseja, porque às vezes não é, o foco é outro, né? Então, mas fiquem à vontade para vir conhecer, para tirar alguma dúvida. Esse telefone que está no ar é o meu WhatsApp, pode falar comigo, né? E fiquem à vontade, venham experimentar, porque assistir uma aula é diferente do que fazer uma aula. A pessoa tem que experienciar no próprio corpo, né? Então, é isso, gente. Venham, não tenham medo. Venham se cuidar. E eu quero aqui, então, agradecer vocês que estiveram com a gente aqui até agora, nesse nosso primeira tarde de domingo, nosso primeiro Saúde Ativa, na Cidade Ativa Online aqui, no novo dia, no novo horário. Eu quero te pedir mais uma coisa, além de tudo que eu já te peço, que eu vou tornar a pedir daqui a pouco, porque vocês sabem que eu sou pidona mesmo. Falem para as pessoas que nós estamos em novo horário, contem para elas que agora elas podem curtir a gente no domingão, às 2h da tarde, para aprender um pouco mais sobre a própria saúde. Então, depois da balada do sábado, domingo é dia de relaxar, é dia de voltar as atenções e se preparar para a semana que vai começar, e nada melhor de se preparar do que pensando na própria saúde de maneira integral. Então, avisa toda a galera, não deixa de se inscrever no canal do YouTube da Cidade Ativa Online, não deixa de deixar o seu super joinha aqui embaixo e de compartilhar esse vídeo aqui, ó, com todo mundo que você conhece. Então, muito, 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 muito obrigada pela tua companhia, pela tua participação. Até o próximo domingo e se cuida. Cidade Ativa Online, a nossa TV online.
Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso. E meu amor é imenso não. Você vai falar de amor? Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico que estou grávida de novo. Nós estamos abandonados. O meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar... Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.